Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para instruir em justiça. Nós lemos esta palavra na carta de São Paulo a Timóteo, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 13. Hoje a palavra na vida nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós podemos andar muitas vezes em dúvida, incertezas, mas Jesus ele é inequívoco. Ele fala sobre a verdade de forma objetiva. Em algum momento ele nos fala a verdade, afirmando que a verdade é a palavra de Deus. Na citação do Evangelho de João, capítulo 17, ele afirma: tua palavra é a verdade, enquanto ele estava orando ao Pai. Então a verdade é um fato revelado, um fato eterno. E a palavra de Deus, sendo verdadeira, sendo a verdade, independentemente do meu consentimento ou não, de concordar ou não, de aceitar ou não, de querer obedecer, de contestar, de negar a palavra, ela é. A palavra é da paz. Ela faz aquilo que ela fala. E Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Se a palavra de Deus ela nos corrige, então ela é útil para transformar a nossa vida. Jesus disse: seja perfeito como vosso Pai celeste é perfeito. Paulo, em seus ensinamentos, ele afirmava que não tinha nele sabedoria humana, ele não se valia disso, mas se valia da palavra revelada pelo Espírito Santo. Paulo, ele era discípulo de Gamaliel, ele era um homem bem formado, né? E ele afirma: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos revelou o seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E ele diz: qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, as coisas de Deus ninguém as compreende e compreendeu, senão o Espírito de Deus. E aí ele afirma: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então, comparando as coisas espirituais com aquelas que são espirituais. Nos dá ideias subjetivas, mas ele, que não aprova distorções, nos dá verdades reveladas pela Escritura, para que não tenhamos erro, né? Deus não nos colocou em uma situação de incerteza, mas de segurança, pois a palavra de Deus está firmada para sempre. A tua palavra está firmada no céu, diz o salmista, com referência à palavra de Deus. Então nós podemos conhecer a verdade do mesmo jeito que aquele povo em Bereia fez no primeiro século, né? E eles procuraram por elas na Escritura, né? São Paulo diz: ora, isso é o mais nobre da Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver as coisas que nela estavam, para ver se era mesmo assim. Portanto, Paulo, né, afirma ainda aos Tessalonicenses: julgueis todas as coisas,
analisar tudo, entende o que é bom, né? Então, pela Escritura, nós conseguimos analisar as coisas que se apresentam no nosso dia a dia. E assim, ter aquilo que é bom, né, e nos abster daquilo que é mal. A Escritura nos revela a verdade. E assim, ainda hoje, né, podemos dizer que a palavra de Deus, né, é lâmpada para os nossos pés. Assim como o salmista disse: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, Senhor. Então, as pessoas que escreveram o Novo Testamento, eles declararam e confessaram que é possível, sim, conhecer a verdade, né? Na carta de São Paulo aos Hebreus, o escritor diz que, tendo recebido pleno conhecimento da verdade, indicando então que é possível conhecer a plenitude da verdade revelada, né? Então, a palavra de Deus nos revela aquilo que precisamos saber. E São Paulo diz: se nós voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui é muito forte, Pedro é muito claro ao falar também sobre esse aspecto. Ele diz que assim como a porca se volta a se espojar no lamaçal depois de lavada, ou o cachorro volta ao seu próprio vômito, assim acontece quando, lavados pelo sangue de Jesus, uma pessoa volta a viver conscientemente, deliberadamente, voluntariamente o pecado. Ele diz assim: crucifica novamente o Filho de Deus. Então, é conhecendo esta verdade, porque Jesus é misericordioso, o Pai é misericordioso, mas a justiça e a misericórdia não se separam, né? Então, essa verdade nos liberta. É também um engano acreditar que se pode viver de qualquer forma deliberada e ainda assim permanecermos impunes das nossas consequências. João falou com as pessoas que receberam o conhecimento da verdade, né? Ele diz assim: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Então a verdade é conhecida. E porque nenhuma mentira vem da verdade. São Paulo afirma com relação àqueles que estão sempre aprendendo, mas sem jamais poderem chegar ao conhecimento da verdade, que vive de uma forma nécia, né? Ele diz sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, no mundo nós vemos que todas as pessoas que reconhecem o valor da liberdade, né, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade física, né, as pessoas se sacrificam até, outros lutam até a própria morte, né, para garantir a liberdade de si mesmo, do seu povo, né? Isso em todas as nações do mundo. Nós percebemos, por exemplo, o encarceramento é considerado como uma severa punição para quem de alguma forma viola a lei gravemente, né? Então, tão valiosa quanto a liberdade pessoal e política também é a que Jesus nos disse, né? Em João 32. Só que essa liberdade ela é mais significativa, né? Sabemos que o pecado nos trouxe a morte, né? O pecado, uma vez concebido, gera a morte, consequências espirituais na nossa vida, uma eterna separação de Deus. Por isso, conhecer esta verdade que liberta é, sim, uma grande dádiva de Deus, e por ela devemos lutar, né? Por essa liberdade, por esta verdade, para que não venhamos
perder a salvação que gratuitamente recebemos. É certo que já fomos salvos por Jesus. São Paulo afirma, né? Deixando o que ficou para trás, eu olho para frente, né? Aquilo que é a minha meta, né? Não julgando já ter alcançado, né? Mas, né? Lutando, né? Com as armas da justiça, do Espírito, a força da palavra, vendo se eu alcanço, né, esta graça. O que ele quer dizer, né? Porque ele não poderia esmorecer. E aí, em algum outro momento, ele diz, né? Terminei minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé, agora só me resta receber a coroa que está reservada para mim pelo justo juiz, né? Então devemos perseverar na busca da verdade, de fazer a vontade do Senhor, de não negociar. E lembrando que Esaú e Jacó são uma história bíblica, né? Dos filhos que nasceram de Isaac e Rebeca. Esaú era, por direito dele, a primogenitura e ele trocou por um prato de lentilha. Falamos sobre isso já num dos momentos de oração com a palavra na vida. Jesus, ele se deu gratuitamente a nós, se ofereceu na cruz para nos libertar, né, dessa consequência da nossa rebelião para com Deus, né? E Paulo nos lembra na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o benefício do evangelho em nossa vida. Ele diz: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego, se referindo a todos aqueles que não eram ainda considerados o povo de Deus, né? Então Deus escolheu o uso da sua palavra, que é a verdadeira mensagem, para que possamos ser salvos através da sua palavra. O diabo tem enganado, né, através de falsos mestres, né, muitas pessoas para que não possam discernir a liberdade do encarceramento, né, para que tenham a falsa sensação de estarem livres, quando na verdade podem ser que estejam já ainda prisioneiros. E desses, São Paulo afirma, são fontes sem água, névoas levada por tempestade, né, para os quais está reservado, né, as trevas, a escuridão das trevas, porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo feito escravo. Esta revelação é muito forte, né? Então, porquanto depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam de novo envolvidos nela e vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que esse provérbio verdadeiro diz, que eu acabei de citar, né? Volta o cão ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no seu lamaçal. Muitas pessoas, né, ainda permanecem escravas do próprio pecado, e Jesus mesmo, ele faz uma recordação daquilo que disse o profeta Isaías, né? Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, sejam por mim curados. Algumas pessoas podem considerar a verdade incerta, mas ela foi revelada a nós. Mesmo nesse caminho de misericórdia, devemos entender a importância de olharmos com seriedade aquilo que nos é apresentado pela Sagrada
Escritura, né? Mesmo que acreditem algumas pessoas, né, que a verdade não pode ser conhecida, a palavra de Deus, ao contrário, né, diz que a verdade nos é revelada e que ao conhecer a verdade nos libertará. Quando nós aprendemos e obedecemos a verdade, né, temos a certeza da nossa salvação. Mas devemos perseverar até o fim. Sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, afirmou João. Deus nos fez capazes de transmitirmos conhecimento, de comunicar. Ele próprio tem essa habilidade, por isso assim nos deu, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Nós temos que ter a humildade de que devemos estudar, ter a humildade de reconhecer que precisamos buscar o conhecimento, temos essa responsabilidade, né? Neste mundo que está tão desordenado pela dúvida, pela confusão religiosa, né? Nós podemos sim achar esperança nas palavras de Jesus, né? Então, quero orar por você, para que você busque na palavra de Deus, tenha a palavra na vida, né? Porque é a palavra na vida que nos dá a segurança de estarmos na verdade. Jesus é muito claro, conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus escolheu usar a palavra, né? Diz a Escritura, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele enviou o verbo, enviou a palavra para nos salvar. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, né? E Satanás, né, engana as pessoas tentando fazê-los não reconhecer esta verdade da Escritura. Mas Jesus já afirmou: o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Por isso, peça para Jesus neste momento: Senhor, eu quero ter a tua palavra na vida. Eu quero conhecer a verdade. Aqui partilho com vocês uma experiência que vivi quando eu ainda tinha 26 anos. Há muitos anos eu não ia mais à missa. E naquele dia, numa cidade do interior, fui à missa da tarde. E lá o padre começou a orar, depois da homilia, e disse: feche os seus olhos, o Senhor vai mostrar aquilo que você tem na sua casa, que não agrada a Deus. E lá eu olhei e vi vários amuletos, vários objetos ligados a religiões que não são reveladas por Deus, não agradam o coração de Deus. E assim eu pensei: puxa vida, eu estou nesse lugar há tanto tempo, 6 anos fazia, né? Apesar que cresci na igreja católica, fui batizado, fiz o crisma. Depois da juventude parei de frequentar e quando voltei a buscar alguma coisa de espiritualidade, fui no primeiro lugar que me levava e foi nesse lugar que ali fiquei frequentando, fiz amizades, e não estava indo lá para fazer mal para ninguém, achava que estava fazendo o que era certo. Mas ao fechar os olhos e ver aqueles objetos, aquelas roupas, eu pensei, né? E agora, o que faço, né? Mas depois, no final da missa, depois da consagração da Eucaristia, depois da comunhão, o padre colocou Jesus no ostensório. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto Jesus no ostensório, a Eucaristia, a hóstia consagrada, e disse para as pessoas que estavam na igreja, quem desejasse poder sair do seu lugar, passar próximo ao altar, atrás do altar e tocar em Jesus, né? Orar. E quando eu
entrei na fila ali, aquela sessão que eu toquei em Jesus, senti que tocava em alguém vivo, saiu uma força de Jesus. E naquele momento eu parei literalmente ali a fila, toquei novamente e naquele momento senti novamente aquela força, aquela presença real de alguém poderoso e dentro de mim algo que se opunha àquela realidade. Mas eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, então o que eu estou fazendo não te agrada, me mostra a verdade. Apesar que o padre já tinha dito, mas ainda assim eu queria uma confirmação, porque eu não queria acreditar que estava ali no erro daquela forma, né? Enfim, naquele momento eu senti como uma palavra, uma locução interior que me dizia assim: se você procura a verdade, eu te mostrarei a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade. Eu saí da igreja naquele momento, depois da bênção final, e impressionantemente as coisas começaram a acontecer de tal forma que quando eu voltei para São Paulo, estava numa cidade do interior, eu fui em um outro lugar com aquela vivência de, de hábito, né, de frequentar esses lugares. E lá, no começo daquela sessão, a situação ficou tensa, né? Sentia algo estranho acontecendo e aquele responsável daquele ambiente, né, em transe ali, se virou para mim e disse que está uma pessoa que acha que Oxalá é Jesus Cristo, mas eu te digo a verdade, Oxalá não é Jesus Cristo. Portanto, se você continuar vindo aqui, não poderá mais dizer que foi enganado. Naquele momento eu me lembrei daquela palavra ali ao altar de Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois daquele dia, então, tendo ouvido da boca daquela pessoa que não me conhecia, eu nunca tinha ido naquele lugar específico, eu nunca mais voltei lá e nunca mais fui em nenhum lugar relacionado àquele tipo de vivência, porque conheci a verdade, né? Então, é a palavra que nos revela a verdade. A palavra é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quero orar por você, pedindo a Deus, neste momento, que a graça de Deus entre na sua vida, né? Como entrou também na minha vida naquele momento, e mudou tudo, toda a minha história. É impressionante o que Deus me deu a graça de viver. A libertação, a cura, a transformação. Aquilo que Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E tantas coisas foram acontecendo e o Senhor foi conduzindo e tem conduzido a minha vida. E ali eu estava buscando, por ignorância, sem saber. Quantas pessoas não conhecem, não sabem. Então não julguemos as pessoas, mas oremos para que elas conheçam a verdade. Que esta oração chegue a tantas pessoas que precisam conhecer a verdade. Quantos irmãos cristãos, sem saber, vivem uma dubiedade, como se tudo fosse a mesma coisa. Se tudo é, então também o não ser é. Estou falando aqui algo filosófico, né? Parmênides vai dizer que o ser é e o não ser não é. Mas nós vivemos num contexto onde nós queremos que as coisas sejam tudo que se encaixe ao nosso gosto, a tal ponto de nos contradizermos afirmando que tudo é. Se tudo é Deus, se tudo é a verdade, então também o que não é, é. E uma coisa, então, assim, invalidaria a outra. Deixa essa reflexão, né? Mas, enfim, quantos de nós, mesmo afirmando ter fé em Jesus, depois buscamos em tantas outras realidades a solução para os nossos problemas. E aqui quero orar por todas as pessoas que, na confusão que vivem, possam encontrar na palavra de Deus a resposta para as suas buscas, para as suas necessidades. O Senhor é bom e fiel, né? E aí cada pessoa faz a sua escolha, mas o que não podemos é dizer que tudo é. A palavra de Deus nos revela a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos livres. Deus nos criou livres
Podemos escolher o que quisermos para nós, e o homem terá aquilo que ele estender a mão. Mas o que não podemos dizer é que tudo seja a mesma coisa, pois assim a verdade então estaria comprometida. Quero orar para que a tua vida seja iluminada pela luz. Brilhe a luz, Senhor, agora na vida desta pessoa que o Senhor me pede de orar. Ela que tem buscado a verdade, para que ela encontre a verdade através da tua palavra, e a tua verdade a liberte. Liberte de todas as amarras, de todos os grilhões, de tudo aquilo que aprisiona ela. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, essa pessoa possa sentir a tua cura, a tua libertação, Senhor Jesus. Quebra toda maldição, quebra as armadilhas que Satanás havia armado em sua vida. Restaura ela, Senhor, em todas as áreas da sua vida, em todas as bênçãos espirituais. Dá para ela prosperidade em tudo aquilo que ela fizer, Senhor. Tudo aquilo que ela tocar seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, abençoa os seus parentes, seus pais, filhos, amigos. Abençoa a pessoa para quem ela vai enviar esta oração, para que a sua luz brilhe também na vida dessa pessoa. Abençoe, Senhor Jesus, essa tua filha que está nesse momento em lágrimas, pedindo, Pai, eu quero conhecer a verdade. Ela que se sente ainda prisioneira. Sim, meu irmão, minha irmã, nesse momento que você está orando, já na sua vida está acontecendo o milagre da revelação da verdade plena. Pai, assim como o profeta Isaías afirmou, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas transgressões, se fez maldição em nosso lugar. Essa é a verdade que fundamenta a nossa cura, a nossa libertação, porque Ele pagou em nosso lugar, somos livres. Por isso tomamos posse agora, dizemos que queremos ter essa palavra na vida, essa palavra que fundamenta e que dá legalidade à nossa oração. Pai, em nome de Jesus, ordena agora, pela força de Deus onipotente, que todo espírito maligno, todo espírito de engano, saia agora da vida desta pessoa, que se prostre aos pés da cruz de Jesus. Creio que nesse momento são acorrentados por São Miguel, São Rafael, São Gabriel, e são pisados pelos calcanhares da Virgem Maria, nossa mãe aqui presente, no coração da qual eu me refugio esta tua filha, esse teu filho, e creio, Senhor, que já não tem mais nenhum poder para causar mal em nossa vida. Proíbe, Senhor, que volte a nos prejudicar. Amém. Dê o seu amém a esta palavra. Como filhos e filhas de Deus, reza comigo, junto comigo, neste momento, ao nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dá o seu amém a esta palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Sim, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Convido meu irmão, minha irmã, a compartilhar esta oração com as pessoas com que você tem contato, aquelas pessoas que você ama. Leva esta verdade, faça brilhar a luz da verdade na vida destas pessoas. Conhecereis a verdade, que elas possam a partir de hoje buscar de todo o coração a verdade que nos foi revelada. Buscar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Buscar ter a sua palavra na vida. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Porque tu